Meu pai, vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho maneira de chamar meu pai normal. Sou Zé Lando de Santo, um babalorixá, especialista, graças a Deus. Como é que o senhor ingressou na cultura afro-brasileira, ou que seja de candomblé ou religião de matriz africana? Como é que foi isso? A minha história toda, pai Paulo, começou na Umbanda, né? Eu com 7 anos, a minha mãe me procurava, eu entrava dentro de um terreiro, sentava no banco, começava a bater palma. E foi ali que começou o despertar religioso. Eu cheguei a participar da igreja católica, fui coroinha, fui crismado, consagrado, batizado, ajudei a igreja de Santo André lá na Rua Bela, em São Cristóvão, fui coroinha daquela igreja e participei da Juventude Mariana, Juventude Ação Mariana, né, conhecido Jean. Mas eu sempre fui muito aguçado para a religião de matriz africana e matriz afro-brasileira. Eu sempre tive um elo atrativo com relação a essas duas energias. E eu tinha a minha falecida avó, que Deus a tenha em bom lugar, descansando em paz. Ela além de ser rezadeira, ela falava muito com vento, com centro, né? Às vezes a gente chegava no quarto, ela estava... Eu falei, vó, tá falando com quem? O senhor me permite interromper o senhor? Com certeza. Eu achei tão nova o senhor falar de rezadeira, vou explicar por quê. Eu estou fazendo agora 37 anos de sacerdote, mas eu sou do tempo da rezadeira, que rezava um cobreiro, uma espinhela caída, um vento virado. Eu sou, não sei a idade do senhor, mas eu sou já velho pra cacete. Mas assim, eu peguei uma época boa, porque assim, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, o senhor não é obrigado a concordar, mas eu conheci coisas que rezadeira fazia, que zeladores de santo não sabiam fazer. Não sei se o senhor concorda comigo. Sim. E hoje é um tesouro, é um diamante quem acha uma rezadeira, que muitas coisas... Não é verdade? Eu conheço algumas ainda, então eu acho que assim, o senhor participou do mesmo tesouro que eu participei. Agora vou deixar o senhor falar. Rezadeiro, o senhor falou tudo. Eu achei ótimo. E aí perguntava a minha avó, eu tô conversando com ele, eu falei pra ele quem? Aí a gente olhava, não via ninguém. Aí de repente ela viu uma roda de criança, né? E aquilo foi me aguçando, e eu conversava muito com a minha avó. Hoje, se eu sou a pessoa que eu sou, e meus primeiros passos, eu agradeço a minha avó, porque foi ela que me ensinou tudo que eu sei, né? Como é que rezava, quem era Oxalá, quem era Ogum, quem era São Jorge. Ela que me ensinou todas essas especiarias da nossa religiosidade, a espiritualidade. E aí eu morava na ilha. Quando eu conheci, na Ilha do Governador, quando eu conheci uma senhora que morava num apartamento de frente, que era uma babá de Umbanda, falecida de Sé de Oxum, que Deus a tenha também. E ela tinha um barracão na estrada da Água Branca, em Realengo. E aí eu comecei a frequentar aquele terreiro, até que eu resolvi que eu ia... Quantos anos você tinha? Eu tinha... Não, já era adolescente. 17, 20? Não, eu antes de servir o exército, eu fui no barracão da mãe de santo dessa mãe de Sé. Quando eu cheguei lá, o caboclo, cobra coral, virou para mim e falou assim: meu neto, lá na linguagem dele, você é médium, você tem que estar aqui dentro. Só tá nem sonhava com isso. Eu me assustei na hora, mas eu estava para prestar serviço militar. Eu falei, não posso, meu caboclo, pelo amor de Deus, eu vou servir. Faz comigo não, eu vou servir agora as Forças Armadas, é obrigatório, não sei o quê. Você vá, mas quando terminar, você não esqueça de resolver esse problema. E aí fiquei com aquilo. E aí eu fui pro exército, só que no exército, pai, o senhor deve lembrar dessa parte, eu sei. A gente tem muita ligação com o Ogum, que o Ogum era general de Umbanda, era soldado, né? Muita coisa. Então eu passei por situações assim complicadas dentro do exército. Naquela época, hoje em dia as Forças Armadas estavam com açúcar. Mas eu passei por coisas complicadas, nos exercícios, nas técnicas. Era um sofrimento. Era um sofrimento. E eu pedia muito ao Ogum,
Tira daqui. Tira daqui, sou general de Umbanda, sou comandante, me ajuda e tal. E aí a minha fé em Pai Ogum foi crescendo. E começou a dar aplicação, né? E aí os santos começaram a se chegar. Porque quanto mais eu rezava, mais eu orava, mais eles se aproximavam. E aí eu cumpri o meu período de 1 ano dentro do Exército. Eu servi ali no Ministério do Exército, na Central do Brasil. Eu fiquei 3 meses na Vila Militar, depois de 3 meses fui transferido para o Ministério do Exército. Fui ser ordenança de coronel. E daí o senhor começou a compreender a religião. A religião, né? E aí eu me interessei pela Umbanda, comecei a estudar Umbanda, ler livro, prestava atenção no que as pessoas falavam, passei aí no terreiro, frequentar, conheci gente, não sei o quê. E aí aquilo foi me aguçando. Quando terminou a minha carreira militar, eu voltei naquele terreiro. Não da mãe de santo, no caso minha avó, mas a da mãe de santo, da falecida Odisseia, que era em Realengo, na Estrada da Água Branca. A filha dela está viva até hoje, que é a mãe pequena, mãe Você tinha quantos anos? Eu estava fazendo 22. Já tinha mais ou menos uma ideia. Aí eu voltei lá, aí o caboclo virou e falou: estava te esperando. Falou. Estava te esperando. E aí eu voltei, coloquei roupa, comecei a fazer o meu desenvolvimento. Com 3 meses eu já estava virando com os santos. Com 4 meses, naquela época tinha o axé de fala. Hoje em dia não tem mais esse negócio, né, do axé de fala. A gente recebia axé de fala, a entidade recebia axé de fala, e aí riscar ponto, cantar contar a sua história. E aí a primeira entidade a baixar na minha cabeça foi esse preto velho que vive comigo até hoje, que é o preto velho Pai João das Almas. Sério? Até hoje? Vai fazer 40 anos no ano que vem. Parabéns. E eu vou fazer a festa dele, se Deus hoje. Me convida, por favor. Com certeza. Com certeza. Isso é uma dádiva. E aí eu comecei a desenvolver. As minhas entidades, todas elas chegavam e davam ponto e cantavam. A única entidade que não deu nome, e que quem deu o nome foi a Preta Velha, que era a guia-chefe do terreiro, que era a vovó Maria Conga africana. Ela dizia assim para mim: você tem um rabudo. E o som não sabia o que era isso? Um rabudo? O que é isso, gente? Você tem um homem de pata. Eu falei: misericórdia. Piorou. E eu tentando falar com as pessoas, ela dizia, e ela virou para mim e falou: o seu rabudo se chama Sete Catacumba. Aí pensou: por que é isso? E ele não era um Exu conhecido, né? Porque só se falava em Tranca-Rua, Maria Padilha, eu conheci Sete Catacumba. Qual o nome? Marabô. Meu Exu? Seu Sete Catacumba. O Exu do meu pai. Sete Catacumba da Lira. Então eu fiquei assim: gente, eu não conheço. Apavorado, né? Não sei o que é catacumba. Naquela época as pessoas tinham medo de cemitério. Não, hoje eles inventam todo. Não estou imaginando que era alguma coisa do diabo. Então foi o meu início. O meu início foi complicado, mas eu consegui desenvolver. Ele conseguiu, eu consegui incorporar ele. E aí eu fiquei na Umbanda, fiz camarinha de Umbanda, todos os preceitos, as saídas direitinho, a bandeira. Eu também fiz. Né? A minha mãe de santo. Aí eu saí desse terreiro, eu fiquei um período. Quando chegou um determinado período. Deixa eu te contar o senhor aqui. Me desculpa a falta de educação. Eu também tive essa mesma trajetória do senhor. Só que num belo dia, um caboclo virou e falou assim: meu filho, sua trajetória aqui terminou, o senhor tem que procurar uma casa de nação. Na época falava casa de nação, a gente não sabia o que era o Candomblé. Não falava Candomblé. Daí eu fui pro Candomblé, o senhor também foi assim? Foi. Eu vou chegar lá. Eu saí dessa casa de santo que eu me iniciei, fiquei lá uns 15 anos. Eu não me lembro. Acho que uns 10 anos. 10 anos. Fiquei lá nesse período, fiz algumas camarinhas lá, aí saí, mas saí na paz também. De boa. Saí tranquilo. De bem com todo mundo. Aí eu. Porque fechou o ciclo da trajetória. Eu comecei a procurar um terreiro para me frequentar de novo. E a batia num, batia no outro, eu falei: não é aqui. Eu vi o santo, não é aqui, continua procurando, não é aqui. E aí eu fui parar na casa que era até ali
na Cancela. Ah, tá. Eu fui parar na casa de falecida filhinha de Cancela São Cristóvão. Bem na Cancela mesmo, quando o ônibus faz a curva, a casa ali era esquina, era 3 andares, o barracão era lá em cima. Cheguei lá na casa de falecida filhinha de Inhação, e ela trabalhava com uma preta velha chamada Tia Chica da Bahia, um caboclo chamado Seu Ventania, uma pombagira chamada Dona Cigana da Calunga, um Exu chamado Sete Capas. Ótimo. E um herê, um ibê chamado Julinho da Praia. E ali eu fiquei fascinado, porque a macumba da mulher era muito boa. Muito boa, né? Pai, começava 11 horas da noite, só acabava 8 horas da manhã. E aquilo foi crescendo. Eu falei, é aqui, a gente é aqui. Aí eu fiquei. E ali eu aprendi muita coisa com essa preta velha. Tanto é que eu professo. Até hoje, eu consegui uma imagem dela, Tia Chica, que é difícil, eu cultuo até hoje. E ela me ensinou tudo que o senhor possa imaginar. Eu acredito. Entendeu? Ela me ensinou tudo que... A gente tá caindo. Deixa eu botar o copo aqui. Ela me ensinou tudo que o senhor possa imaginar. O que era canjica, o que era padeiro. Naquela época se fazia muito padeiro de fubá, não era farinha. Era muito fubá com dendê. Isso. Né? A gente fazia gira na encruzilhada, que naquela época não tinha negócio de meio ambiente, não tinha polícia, não tinha. Era encruzilhada, era em frente ao cemitério, a gente fazia praia, a gente fazia cachoeira, Coroa Grande. Olha, maravilhoso. Ali eu fiquei bastante tempo, ali eu fiz a minha camarinha de babá de Umbanda, fiquei recolhido 7 dias. Tem a saída que o senhor escolhe se o senhor sai com o caboclo, com o preto velho, não sei se o senhor passou por isso. Passei. Eu na época saí com o preto velho, dei meu caboclo, dei meu Exu, dei satisfação, fiz tudo direitinho. E aí chegou um determinado momento que aí aconteceu isso que o senhor falou. Eu comecei a perder o controle das coisas. Aí que eu queria chegar. Na vida social, na vida familiar, na vida profissional, eu começava sem entender nada. Sem entender nada. Quando o preto velho virou para mim e falou assim: chegou o momento de você procurar uma ração, mas não vai me deixar. E para mim era, naquela época eu tinha medo de candomblé. Qualquer um. A gente tinha medo. A gente tinha medo de candomblé. Raspar a cabeça. Raspar a cabeça, que falava tanta história. Não, a gente ficava teorizado. Eu inventava um monte de coisa. E você vai ficar maluco, não sei o quê. Aí eu comecei minha peregrinação procurando uma casa de candomblé, sem entender de candomblé, sem saber o que era candomblé. Não precisa saber de nada. O que eu fazia, para onde eu andava, como eu tinha que me portar. A gente nem sabia, né? Nada. Aí fui bater no terreiro de candomblé, não gostava, batia no outro, não gostava. Aí até que se teve que procurar um jogo. Naquela época era 7 jogos que a gente tinha com ele. Não sei o senhor, procurava o jogo daqui, o jogo. Tinha um jogo que você gostava, tinha um que você não gostava, não sei o que, mas nenhuma casa me interessava. Aí eu fui parar, aí tinha um amigo meu que falou assim: o Ian, na época era Marcelo, tem um pai de santo que joga em Lópolis. Cara, é bom. Pedra 90. Aí é legal. Ele dá até nome. Caramba. Ele dá nome se não me conhece. Vou nesse cara. Fiquei curioso. E era difícil marcar jogo com ele, porque essas coisas assim sempre é difícil. Muito. Pai, eu sei que eu bati em Nilópolis, atrás da fornecedora Chatuba, era a casa do meu pai santo, era ali, do meu atual pai santo era ali. E ali eu cheguei humildemente, sem saber nada, gente a dar com pau. E eu também não sabia, marcou contigo 11 horas, mas não disse, olha, tá marcado 11 horas, não, você não vai ser atendido 11 horas não. Mas 2 da tarde. Vem sem ter compromisso. Isso, era assim. E eu cheguei lá de manhã, 11 horas, meio-dia. Pai, eu sei que eu saí de lá 10, 11 horas da noite. Imagina. Gente da prova. E todo mundo que entrava levava 1 hora. Eu levei 10 minutos. Isso aqui deve ter uma raça. Certo?
Todo mundo que entrava ficava uma hora com o pai de santo, e quando eu entrei com um pé e saí com o outro. E ali quando eu entrei na mesa de jogo, meu pai falou: você é filho de Opaluaê. Mas os orixás têm muito apreço, muito carinho por você. Você de repente chegando em qualquer casa, você pode fazer uma opção, mas você é de santo. Você tem que ter cuidado, não sei o que, blá, blá, blá. Você tem uns guias muito bons, você vem de uma linhagem boa. Aí falou, tinha que falar, falou coisa de família e tal. Quando você foi 10 minutinhos. Mas os 10 minutos valeu. Aí eu falei assim, mas já acabou? Já, meu filho, vamos, vai. Já falei o que tinha que falar. E aí ele tinha o jogo em Nilópolis, a casa de Santa Nilópolis, mas estava se mudando para a Parque Anchieta, um terreno maior, fez um barracão de 5 andares e tal, 3 para baixo e 2 para cima. Aí ele tocava uma umbanda 3 vezes na semana. Não, 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, ele tocava uma umbanda, que ele era candomblessista. Aí eu fui assistir, ele tocava num salão assim igual a esse, fui assistir. E aí, pai, o caboclo me pegou. Ele foi uma sintonia, uma química, uma sintonia que bateu. Ele gostou do meu santo, eu gostei do santo dele. Meu pai é do Urujá, meu pai é do Exu de Mirim, né? Então, ele herdou uma preta velha, que ele não tinha preta velha, mas herdou da falecida avó, que a vovó Sete Sais, entendeu? Então teve uma sinergia e eu comecei a me apaixonar pelaquela casa. Era uma energia forte, eu botava o pé, eu começava a me tremer, eu começava a me balançar. Eu falei, a energia está aqui, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou ficar. Aí fiquei 2 anos com o Mabiano. Ele não vai fazer santa agora. Sério? Você vai ficar 2 anos observando se você vai se adaptar. Porque eu sou assim, eu sou assado, não sei o que, eu brigo, eu falo, eu quero que observe. E aí eu fiquei 2 anos com o Mabiano observando aquilo tudo. Quando eu resolvi que ia fazer santo, o meu pai biológico falece. Meu pai biológico faleceu. E aí, na mesa do jogo, o Ego não queria que eu fizesse santo. Sério? Espera. O seu pai não quer que você faça santo. Aí fiquei mais um ano como Mabiano. Tem que ter fé, tem que ter muita fé, né? Quando eu comecei a arrumar tudo de novo, pai, 1 mês antes, a minha avó, aquela que tinha me ensinado tudo, faleceu. Aí é um tiro de cara. Que era a mãe do meu pai, né? Outra pancada. Não, essa foi o contrário. É? Quando ele jogou, ela tá mandando você fazer o mais rápido possível. E minha avó era santa, minha avó era de Xangô Cunhaçã. Faça imediatamente. Dá satisfação às entidades de Umbanda, aí aquela mesa de Umbanda que o senhor sabe, né? Sim, rei, dei satisfação à terra, dei satisfação aos eguns dos antepassados, e aí eu me iniciei com o chão do Candomblé. Até hoje. E estou aqui hoje com 22 anos de iniciado de Candomblé e fazer 40 de Umbanda. Com as minhas entidades, não joguei nada fora, não me desfiz de nada, não abandonei nada. A gente não pode esquecer a nossa raiz. E hoje eu estou aqui, hoje se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, eu agradeço muitas almas. Eu cultuo as almas. Eu agradeço muitas almas, abaixo do Opaluaê, abaixo da minha navalha, que é o Urujá. Agradeço a Exu, a Caboclo, a minha pombagira que apareceu depois, porque o meu Exu também vai fazer 40 anos, o Caboclo também. A pombagira vai fazer a metade, 20 anos, porque eu já sabia da existência dela, mas ela não virava porque na Umbanda tinha aquele negócio de tá lá, tá presa. Isso, eu peguei essa. Tá presa, não solta, ela não vai se soltar agora. Depois que eu fiz o santo, foi que ela se soltou. Qual e ela teve a pombagira das almas. Só isso, ela não é pombagira branca, a pombagira das almas. Mulher do branco. Depois a gente chamava de a mulher do branco, ela só usa branco. E aí ela apareceu na minha vida, que foi outro encanto também, mas eu sou do Exu. Meu Exu é 7 Catacuba, ele é que é o de frente. É ele que sai um pouquinho para ela poder entrar. Fez virar essa celebridade sua hoje. E graças a Deus eu sou aqui, essa pessoa que eu sou hoje. Agradeço muito meu axé, meu axé do Urujá. Né, meu pai, nós iniciamos no axé do meu primeiro avô de santo, que era o vô José Carlos de Logoeté, de Realengo.
filho de finado Deolandar, Miguel Grosso, né? Meu pai ficou, Queto, que ele tem um pedaço de Angora e um pedaço de Queto, né? Então agora... Fiquei com meu avô Zé Carlos, depois meu pai ficou com o vô Zé Carlos, depois de um determinado período acabou aquele momento e meu pai entrou com a Xé Gantuá, né? Gantuá, e meu pai hoje está com o meu avô atual, que é o vô José. Então o senhor deve ser parentesco meu de santo. Oh. Meu avô... O senhor é parentesco meu de santo? Meu avô é Volney de Omolu, do Parque Santa Marta, em Belfor Roxo, e minha falecida avó, que estava viva na época que eu entrei, hoje é falecida, que é a Ivone Margarida, da Oxum, era a nossa bisavó de santo, e hoje, atualmente, meu pai se encontra no Gantuá, já tem um tempinho, e graças a Deus, tudo. Só que eu sou quase o inverso, eu tenho um pezinho no Gantós, que é o Cantuá, e um pezinho no Pofonjá, não sei explicar porque não é um cara. Agora, vamos mudar de uma coisa para outra rapidinho? Eu pergunto, o senhor responde. Discriminação religiosa. Ainda existe. Muito? Muito, pai. Olha, eu vou lhe dar um exemplo da discriminação religiosa. Essa semana mesmo eu peguei um Uber, um carro de aplicativo, e eu estava paramentado. Quando o cara viu que eu era uma pessoa da religião, que eu entrei dentro do carro, ele botou numa rádio evangélica. E eu tive que vir escutando o hino. Querendo ou não. A viagem inteira, do começo ao fim. Ele até tentou puxar papo comigo, falar de outras coisas, mas eu senti que ele botou na rádio para me agredir. Mas eu estava no Oxalá, eu estava no branco. Levou de boa. Levei de boa. Então, discriminação ainda existe muito. Preconceito de sensualidade, discriminação, homofobia? Homofobia. Também demais. Já temos isso hoje em dia? Temos. O Brasil vai... Uma prostituta é muito discriminada hoje em dia? Com certeza. Um gay? Com certeza. Uma monocó? Com certeza. Com certeza. Mas o Brasil ainda vai... tanto, né? O Brasil ainda vai levar um tempinho para poder assimilar essa situação, né? As pessoas já existe isso. As pessoas têm o direito de nascer. Tipo, eu quero mandar no seu corpo, mais ou menos isso. As pessoas querem determinar e não é para ser nada determinado. As pessoas têm o mas ninguém paga suas contas. Não, ninguém. Ninguém paga sua luz, ninguém paga seu aluguel, ninguém paga suas contas, mas quer projetar, só me desculpa até a expressão que eu vou usar agora, com quem o senhor pode ou não deitar na cama. Verdade. Mas as suas contas quem paga é você, né? Verdade. Não é o vizinho, não sou eu. Eu que não vou trabalhar não, pai. Pra ver se então isso me desculpa, a expressão é um pouco ridículo. Sim. E em total. E eu vou querer rezar aqui uma situação que talvez o senhor possa até não concordar comigo. Uma das profissões mais antigas do mundo, aí saindo da homofobia para outra coisa, é a prostituição. Então, assim, a gente vê por dia de hoje como está caminhando a discriminação de uma forma muito avulsada. Absurda. Você vê que o Disque 100, ele supera a expectativa de tanta reclamação que se tem com relação a preconceito religioso, a racismo religioso, a homofobia, a intolerância religiosa, né? O Rio de Janeiro, então, sendo a capital cultural do país, Rio e Bahia, eles são centrados, né, nessas ações. E a gente sente ainda muita dificuldade da gente se libertar desses grilhões, né, dessas amarras. Ficou as correntes nos pés ainda, né? A gente ainda sente ainda muito... Só acredita que um dia isso pode melhorar? Eu acredito, pai. Politicamente falando. Só que eu ainda acho que é a longo prazo. Que mais 20, 30 anos para frente? Apesar que nós temos agora o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que se assumiu, né? Assumiu ser gay, e graças a Deus ele está conseguindo fazer um bom governo, né? Pelo menos a imprensa mostra ele se desenvolvendo muito bem como político. De certa forma tem que respeitar como autoridade independente. Tem uma personalidade forte, ponderada, determinado, entendeu?
entendeu? Então... Não foi por muitos. Então a gente está começando a dar alguns passos. Mas eu acredito que de médio a longo prazo ainda vai demorar mais um pouquinho para que as pessoas possam aceitar. A entender. A entender isso, dando livre-arbítrio das pessoas serem o que quiserem ser. Né? Cada um tem o direito de escolher aquilo que quiser ser. Porque quem paga essas contas é o senhor. Né? Com certeza. Não sou eu que pago essas contas. Com certeza. Então, se eu quero me deitar com uma mulher ou com um homem, ou o que quer que seja, é um direito meu. Seu. Garantido por Constituição. Sim. E as pessoas não conseguem entender isso. Não. Né? Não. Perfeito. Porque a nossa sociedade é uma sociedade machista. Infelizmente. Machista e homofóbica também. Eu sou hétero, mas eu abraço todas as pessoas. Na minha casa, no meu barracão, vai pessoas de todo segmento religioso, de todo tipo de segmento sensualizado, vamos dizer assim. Né? Mulher que gosta de mulher, homem que gosta de homem. Tá, mas até aí qual é o problema? É a opção. Né? Eu tenho a opção de fumar esse cigarro aqui, ou fumar outro cigarro, ou beber um refrigerante de uma marca tal, ou de uma outra marca. Eu acho que a sensualidade, ela vem trazendo da mesma forma. Eu acho que Por que eu tenho que me meter no seu comportamento? A orientação da pessoa é essa. Eu acho que falta orientação. Eu acho que agora, muitas pessoas estão discriminando. Eu acho que ao longo de um tempo vai ser ensinado nas escolas esse aprendizado de respeito ao ser humano, né? De respeito ao que o outro entende como que é melhor para ele. E algumas pessoas marginalizam muito isso, tá? Meu filho não é obrigado a entender que um homem pode gostar do outro. Gente, peraí, nós vivemos numa sociedade. Minha filha não é obrigada a entender que uma mulher pode gostar da outra. Gente, peraí. Sociedade, educação, cultura, personalidade. Então eu acho que há como se entender. Sim. E respeitar todo tipo de classe social. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Não, corretíssimo. O caminho é esse aí mesmo, pai. As pessoas têm que respeitar. Porque eu não tenho que viver em prol daquilo que o outro acha que eu tenho que ser, do que o outro tem que gostar, porque senão eu não vivo minha vida, eu vou viver a vida do outro. Eu tenho que viver em cima daquilo que eu gosto. Se eu gosto de uma coisa, não tem problema se o outro não gosta. Tá? Eu gosto de água, eu só gosto de café. Eu gosto de beber um uísque, eu só gosto de beber uma cerveja. Ou se eu gosto de beber cerveja, eu gosto de beber cachaça. Eu acho que é mais ou menos por aí. As pessoas têm que respeitar a diversidade e as diferenças. A sociedade, ela a gente está tão na idade média. A sociedade coloca a prova, gente, a todo instante, a todo momento com relação a isso. Né? E as pessoas têm que procurar estudar, as pessoas têm que procurar ler, as pessoas têm que aprender a abrir a mente, se formar, né? Ter entendimento sobre essas situações. Concordo com o senhor. Meu pai. De certa forma, eu acho que é um pouco de falta de cultura, um pouco de falta de estudo e um pouco de falta de conhecimento. Sim. Pai Paulo, o senhor não presta. Beleza. Mas se a pessoa estudar, se informar, e ter um tipo de habitação onde que todos nós, independente se aqui está amarelo, azul ou verde, conseguimos viver em harmonia, em paz, em socialismo de igual para todos. Eu acho que a gente tem muita paz, porque o mundo hoje busca muito uma guerra, né? Alguém busca uma guerra com o senhor, porque o senhor está com esse chapéu e eu estou com isso aqui. Gente, não tem nada a ver. Verdade. Porque o senhor está com esse cordão e eu estou com esse. Então, assim, coisas sem significância. Banais. Banais. A banalidade. A banalidade. Então, assim, eu acho que não vale a pena. Tá? Eu vou encerrar essa minha entrevista aqui com o Babaluxá Iango, meu amigo. E queria agradecer muito a oportunidade que o senhor me deu, o espaço que o senhor me deu, porque o senhor é um ícone, né? Então, assim, eu pego o senhor. Ainda estou chegando lá devagar. Um dia eu chego. O senhor é mais velho que o Santos. O senhor está com 37, eu estou com 22. Não. Eu que sou seu servo. Não, eu que sou seu. Agora, com idade, eu vou fazer 60 esse ano. Então, pronto. Então, eu sou seu admirador,
foi muito louvável para Deus, para os orixás, para todos os deuses do mundo, para todo segmento católico, religioso, cristianismo, candomblicismo, matriz africana, o nosso bate-papo, que é um bate-papo de paz, é um bate-papo que talvez algumas pessoas queriam tirar algumas dúvidas, e nós não temos preconceito com ninguém. Isso que eu queria deixar claro, eu não tenho preconceito com ninguém, e eu acredito que o senhor também não. E também a única coisa que a gente pede é que não tenhamos preconceito com a gente, que a gente está aqui no mundo para somar com as pessoas que a gente precisa. A nossa zona está pronta para servir e ajudar alguém que passe fome, para dar a mão a alguém que tenha necessidade, para prestar caridade a alguém que precise de alguma coisa. Então, assim, a gente só queremos ser reconhecido como sacerdote que presta bem à humanidade no todo, independente se essa humanidade ela é um gay, ou se ela é um negro, ou se ela é uma preta, ou se ela é um mendigo, ou se ela é um índio, um mensaripe, não importa, porque a gente não vê isso. A gente, quando eu tenho que ajudar alguém, eu não vejo se essa pessoa é católico, se ela é do candomblé, se ela é da Umbanda, ou se ela não é de nada. Eu vou falar para uma coisa para o senhor, eu já ajudei muitos ateus. Sim. E a pessoa fala, pai Paulo, só ajudou um ateu, não acredita em nada. É um ser humano. Então, assim, como qualquer outro. Como qualquer outro. Verdade. Então, a vocês que estão assistindo essa entrevista no YouTube, eu quero deixar um forte abraço meu, do Babaluxá Yango, tá? Vejam a gente como pessoas de luz, como pessoa do bem, como pessoas que estamos aí para auxiliar vocês, que um dia vocês possam precisar do nosso auxílio, da nossa religião, do nosso conteúdo religioso, da nossa conduta religiosa e do nosso ensinamento. Nós estamos aqui não para discriminar ninguém, mas nós estamos para auxiliar, para dar um amparo, para dar até de certa forma um conselho, né? Mesmo que a gente não seja uma pessoa na área, né, psicológica, mas um babalorixá, ele é um babalorixá, para quem não sabe, um pai de santo, mas nós somos meio que um psicólogo, onde que a gente tem um pouco de psicologia, que a gente lidar com o público, para ensinar a pessoa, para ter paciência, às vezes de virar a noite, às vezes a gente quer se almoçar, se jantar, se tomar um café, para salvar uma vida, para salvar uma pessoa. E eu queria deixar isso claro aqui, talvez muitos não valorizam isso, mas milhares de pessoas que eu salvei, das drogas, de fome, da rua, como ele, algumas dessas pessoas possam nos valorizar. A gente não faz em troca de nada e nem esperando nenhum tipo de agrado, nem reconhecimento. Está na alma da gente, está no DNA da gente, está na personalidade de sacerdote que nós temos. Sim. Então, independente se eu vou ajudar alguém, vai agradecer ou não, nós vamos continuar ajudando. Quero agradecer a entrevista com o senhor. Obrigado, eu queria também agradecer a todos os fiéis, todos os seguidores da Rede Agigafo. O senhor pode deixar aí o telefone. Vou deixar, quero agradecer também aí as casas de axés, que confiam no meu trabalho, na minha transparência, na minha dedicação. O Axé Oporfonjá, o Axé Gantuá, o Axé Bate-Folho, o Buba Jussara, o Axé Efon, né, o Axé Oxumaré. Né, eu tenho amigos, né, o Axé Gomeia, eu tenho amigos em vários segmentos, no Brasil todo. Em vários segmentos da religião. Quero agradecer o carinho de todos os seguidores, zeladores, zeladoras, ogãs, equete, tatetos, mametos, ajoiês, iarobás, cambondos, macotas, que acompanham o meu trabalho, que confiam em mim. E peço a vocês, entre em contato com a revista Genafro. A revista Genafro, ela é um meio de comunicação para beneficiar principalmente a nossa unificação, a unidade da nossa religião, e principalmente as casas que não têm menos privilégio, são mais simples, né? São mais humildes. Agora, 21 964 32 6466. Se precisar fazer uma cobertura numa festa, né? É só ligar, esse é celular exato. Vou repetir: 21 964 32 6466. E você que gosta de rede social, que gosta de internet, nós temos um portal também, que é o www.portalagenafro, porque é tudo junto,
www.blogspot.com.br. Vou repetir, portalagenafro.blogspot.com.br. Lá nós temos política, notícias, fotos, a revista online, agenda das festas. Quer dizer, é um portal que o senhor amplo, que o senhor pode buscar ritualidades simples, mas eu não entro no mérito de fundamento, mas tem ritualidades simples, história de entidade, de caboclo. Abraçamos a todo mundo. Abraçamos a todo mundo. E aí você pode entrar em contato, ver. Nós temos 4 páginas no Facebook: Marcelo Dias Iango, Iango Ifá, Iango Tio Baluaê e Babá Iango. Nós temos o Instagram, que é Agenafro e Marcelo Iango. E nós temos o Twitter, que também é Agenafro, né? Então você pode estar entrando em contato conosco por qualquer tipo dessa rede de comunicação. Então, não tem como ficar de fora. Não tem. Tem que ser estrela da Agenafro. Como o Pai Paulo vai ser estrela da Agenafro. Então você também tem que fazer parte, porque é um meio de comunicação que foi idealizado para beneficiar principalmente os menos privilegiados da nossa religião, os mais simples e os mais humildes. E cobrir as grandes casas de santo, as grandes festas, as grandes rodas de candomblé, as grandes festas de Umbanda. Então, novamente, 21 964 32 6466. Quero agradecer a Pai Paulo a oportunidade, o carinho de estar aqui. A gente depois, mais lá para frente, vai voltar, vai combinar um segundo retorno, né, para a gente falar de assuntos mais variados. E aí continue seguindo o Pai Paulo no YouTube, né, e na rede social Iango com a rede social Agenafro. Um beijo no coração de vocês, um ótimo carnaval para todos. Divirta-se com responsabilidade. Sucesso, alegria, prosperidade. Me abençoe o senhor. Pai abençoe e benção. E com responsabilidade, né? Porque carnaval é responsabilidade. Responsabilidade. Axé, axé, axé.